pessoal, sejam bem-vindos. A gente está começando mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa de hoje, eu estou recebendo o Dr. Wagner Moneda Tellini, que é pneumologista e também professor aqui da medicina da instituição. Professor, bem-vindo, viu, mais uma vez aqui no Viver Bem. Muito obrigada, tá? Uma satisfação grande estar aqui novamente. E a gente vai começar falando sobre uma doença que é muito comum e tem muitas dúvidas em relação a ela ainda, né, doutora, apesar de ser tão falada, Sim. Que é a pneumonia. Queria que o senhor falasse pra gente, então, o que é a pneumonia? Pneumonia é um dos tipos de infecção respiratória, ou seja, infecção que pode acometer o aparelho respiratório. Até da última vez que nós conversamos, nós trouxemos uma abordagem geral, né, de todas as infecções que podem acometer o aparelho respiratório, especialmente aquelas que acontecem em algumas estações do ano mais frio, né? Pneumonia é uma delas, né? Ela tem uma prevalência maior nas estações de clima frio, mas elas podem acontecer em qualquer estação do ano. E dentre as infecções respiratórias, as infecções que acometem o aparelho respiratório, a pneumonia certamente é a infecção respiratória mais grave. Ela acomete diretamente o tecido pulmonar. Então é como se o tecido pulmonar sofresse invasão por vírus ou bactéria, dentre outros agentes, e essa invasão provocasse infecção e inflamação severa do tecido pulmonar. Ela é considerada uma infecção respiratória grave e potencialmente letal. E existem diversos tipos de pneumonias? Ela é considerada uma infecção respiratória aguda, ou seja, uma infecção que se manifesta e pode evoluir de forma grave em até 2 semanas. As manifestações clínicas são muito semelhantes, independente do agente causador, mas existem tipos relacionados ao agente causador. Existem as pneumonias virais, existem as pneumonias causadas por bactérias ou pneumonias bacterianas, e em alguns pacientes de maior risco pode haver também pneumonias causadas por fungos. E quais são as principais diferenças entre elas em relação a sintomas, ou são bem parecidos? A sintomatologia é muito semelhante, né? Considerando, então, pessoas que podem ter pneumonia, mas que têm o seu sistema imunológico em dia, né? A manifestação clínica é muito semelhante, né? As pessoas com pneumonia, elas começam abruptamente a manifestar febre alta, picos de febre muito altos. Nos períodos em que a febre é mais alta, elas manifestam dores musculares, mal-estar geral, vontade de ficar na cama, falta de ar para fazer qualquer mínimo esforço e muita dor para respirar, né? Pode vir também tosse e algumas vezes catarro com sangue. E existem fatores de risco? Fatores de risco para desenvolver essa infecção. Calendário vacinal desatualizado, tabagismo, uso de cigarro eletrônico, uso de outras drogas inalatórias, né, como maconha, cocaína. Esses são fatores que aumentam o risco de desenvolver essa infecção, né? E existem os fatores de risco que podem agravar a pneumonia quando a pessoa contrai, tendo maior chance ou não de contrair, né? Então, portador de doenças pulmonares crônicas, portadores de doenças cardíacas crônicas, pacientes com sequela de acidente vascular cerebral, né, o popularmente conhecido como derrame, pacientes etilistas, ou seja, que fazem uso de bebida alcoólica em grande quantidade rotineiramente, pacientes que com pneumonia que tiveram alguma viagem recente, podem ter contraído, viajando para algum lugar onde havia surto de alguma bactéria ou vírus mais agressivo, terem contraído vírus ou bactérias dessas regiões. Esses já são fatores de risco para o agravamento. E como que é feito o tratamento da pneumonia? O tratamento da pneumonia depende essencialmente de antibióticos. Lógico que o médico vai receitar muitas vezes analgésicos, antitérmicos para combater a dor e a febre. Algumas vezes a hospitalização e o uso de oxigênio pode ser necessário, mas a essência do tratamento é antibiótico, seja lá onde ele for aplicado. No paciente tratando em casa, outras vezes, dependendo da necessidade de oxigênio ou qualquer outro tipo de monitorização, no hospital. E existem formas de se prevenir essa doença? Prevenção. A
principal prevenção, a prevenção primária, é o uso de vacinas. Certo. Quais seriam essas vacinas? Bom, a pneumonia causada diretamente por vírus ou a pneumonia que vem por uma infecção bacteriana, independente do caminho final que levou a esse resultado, a essa infecção, a gente sabe que os vírus, especialmente o vírus influenza, ele tem papel fundamental em facilitar todo esse processo de adoecimento, né? Então, manter o calendário vacinal atualizado, tomando a vacina contra a gripe, a vacina contra a influenza, anualmente, isso é fundamental. Essa é a principal maneira de prevenção. Desde que a vacina contra a influenza, contra a gripe, foi implantada no calendário vacinal para todas as faixas etárias, houve uma diminuição drástica, né, dos casos de pneumonia e uma redução maior até no risco de agravamento. E vale ressaltar que essas vacinas são disponíveis, Elas né? são disponíveis no calendário vacinal no Sistema Único de Saúde. Então, a e pessoa também não precisa pagar nada para tomá-las. E dependendo da preferência do paciente, ele pode também procurar pelas clínicas particulares em que essa vacina também é disponibilizada. Então, ela é amplamente disponível tanto no sistema público quanto no sistema privado, nas salas de vacina. Certo. E a gente ouve muito falar, em casos de pneumonia, em crianças e em idosos. Por que essa faixa etária é tão recorrente, esse tipo de doença? O sistema imunológico da criança ainda está passando pelo processo de amadurecimento. No idoso, o sistema imunológico ele começa a ter um certo sofrimento também e as respostas imunológicas já começam a se tornar um pouquinho mais lentas, né? Então, essas duas faixas etárias constituem populações de risco. Não tanto risco de ter mais chance de adoecer, mas adoecendo, de agravamento, né, contraindo pneumonia, elas têm maior risco de agravamento. E os idosos em específico, por que acontece? Como é que funciona isso no organismo deles? O sistema imunológico começa a ter uma resposta mais lenta, então vírus, bactérias ou outros agentes microbianos invadindo o aparelho respiratório, o sistema imunológico demora um pouco mais no idoso para reconhecer essa invasão. E o sistema de memória imunológica que tem que ser recrutado nesse momento para entregar para aquele local, para aquele órgão infectado, células de defesa com memória contra esses agentes virais ou bacterianos, esse sistema fica também muitas vezes debilitado com o envelhecimento. Então, por isso que fica mais difícil de combater o processo de infecção e a pneumonia instalada fica mais difícil de evitar complicações como a insuficiência respiratória ou o acometimento da circulação sanguínea. Existe algum sintoma? Porque muita gente acha que a pneumonia é parecida com uma gripe forte. Qual que é a principal diferença entre essas duas questões? Eu sempre costumo orientar para os pacientes, como sinal de alerta, o tempo de evolução da febre. A febre da pneumonia, a febre do processo gripal, ela costuma ser alta nos 3 primeiros dias. Mas todo o processo gripal, ele tende a amenizar depois de 3 dias de evolução. Quadros de resfriado, quadros virais um pouquinho mais intensos, que nós chamamos de síndromes gripais, eles podem provocar febre alta, mal-estar, dores musculares, mas isso não costuma avançar além de 3 dias. Se o quadro piora e persiste por mais de 3 dias, o ideal é procurar por pronto atendimento médico, porque é o exame de imagem que vai conseguir diferenciar se o indivíduo tem um quadro de gripe e que vai se resolver dentro de 1 semana, sem maiores repercussões, ou se esse quadro gripal vai se transformar numa pneumonia viral, ou na verdade já é uma pneumonia viral, ou até uma pneumonia bacteriana. E os exames de imagem vão ser fundamentais para discernir se o paciente começa a ter quadro de febre, mal-estar, tosse, durando mais de 3 dias. Entendi. É por isso que muita gente fala em início de pneumonia? Existe isso? Não existe, porque se aquele vírus que invade o organismo vai se comportar durante o processo infeccioso como um quadro gripal banal, ou se ele vai
invadir o tecido pulmonar e instalar ali um processo de inflamação grave, pneumonia, isso já vai ficar bem dividido desde o começo, desde o início da infecção. Então não tem início de pneumonia. A pessoa que começa com febre por uma agressão viral ou bacteriana e vai se mostrar com um quadro de pneumonia e que pode até se agravar, ela já tem pneumonia desde o primeiro dia. A pessoa que teve uma infecção viral, mas o vírus não vai para o tecido pulmonar e acaba se comportando só como um quadro gripal, isso vai está determinado desde o início da infecção. Então não tem início de pneumonia, ela já é pneumonia e já tem potencial de agravamento desde o início. É que realmente nos primeiros 3 dias, quadros de gripe e pneumonias virais ou bacterianas parecem bastante. A diferença é que se o processo arrastar além de 3 dias, provavelmente houve invasão e infecção e inflamação, agressão do tecido pulmonar. Entendi. E a gente também ouviu muitas vezes já aquela frase, cuidado que tá frio, né? Coloca um agasalho para sair, senão vai pegar pneumonia. Isso de fato acontece ou é mais uma coisa popular, assim, um dito popular? É comum encontrar durante o atendimento relatos como esse, né? E algumas vezes na vida individualmente nós experimentamos condições assim. Sim. Olha, peguei friagem e olha, logo em seguida fiquei resfriado. Mas comprovação científica de que isso é um fator de risco para desenvolver infecção pulmonar ou agravamento, aí já não existe comprovação científica, né? Mas que na prática, na vivência profissional, esses relatos são comuns. Eles são. Mas que isso pode debilitar a imunidade de alguma forma, não se tem conhecimento, né? A gente sabe que o organismo trabalha melhor quando a temperatura corporal está mais alta. É por isso que sempre que tem um processo infeccioso, o organismo tenta manifestar febre, independente da participação bacteriana disso ou não, né? Porque nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa funciona melhor em temperaturas acima de 37 graus, né? Por isso até que muitas vezes a gente orienta a esperar um pouquinho para medicar a febre, né? Especialmente nos adultos, especialmente em situações de hospitalização, essa conduta tem sido cada vez mais recomendada, mais estudada. Mas talvez então, se o indivíduo já estiver passando por um processo de infecção viral ou bacteriana, necessitando, né, do organismo dele para se defender e numa coincidência se expor a uma situação de friagem, talvez, mas comprovação científica ainda não tem. Tá, joia. Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, mas não sai daí não, que já já a gente está de volta. Oi pessoal, a gente está de volta com Viver Bem, recebendo hoje aqui no nosso estúdio o Dr. Wagner Monet da Tellini, que é pneumologista e também docente aqui da Unifev. Doutor, voltando a falar sobre pneumonia, vamos falar agora, vamos ressaltar ainda mais a importância das vacinações. Qual que é a vacina, como é que funciona a vacina da pneumonia? Tá, bom, então a gente falou um pouco no primeiro bloco sobre a importância da vacinação como forma real de prevenção, né? Sim. Tanto prevenção diminuir o risco de contrair pneumonia, quanto o risco de agravar numa situação de pneumonia instalada, né? Certo. A vacina da gripe, que tem a sua eficácia comprovada, e a vacina contra o pneumococo, que a gente acaba chamando de forma mais simplificada de vacina contra a pneumonia, né? É a vacina contra o pneumococo. O pneumococo é a bactéria que causa a maior parte dos casos de pneumonia na população previamente saudável, tá? E também é o responsável pelo agravamento da maior parte dos casos de pneumonia em populações fragilizadas por alguma condição de risco de agravamento, como doenças pulmonares, doenças cardíacas, né? Certo. Então, a vacina contra a pneumonia, na verdade, é a vacinação contra o pneumococo, que é destinada, então, a diminuir o risco de agravamento em caso de pneumonia. É destinado, então, às populações sob risco de agravamento. Lembra que a gente tinha falado? Tem o risco de
contrair, maior risco de ter pneumonia e o risco de agravamento. A vacina contra o pneumococo ou vacina antipneumocócica, ela é destinada, então, às populações de risco de agravamento, né? Ela não diminui de uma forma tão satisfatória o risco de desenvolver pneumonia, mas sob uma situação de pneumonia instalada, ela diminui o agravamento. Por isso que ela tem sido indicada prioritariamente nas populações sob risco de agravamento, né? Então, quais são elas? Idosos acima de 60, 65 anos, nós conversamos sobre a peculiaridade do sistema imunológico nesses casos, nessa faixa etária, e aí ter então vacinação, oferecendo proteção primária, né? Ajudando o sistema imunológico a combater e evitar essa situação de agravar, é muito bem-vinda. Então, vacina antipneumocócica ela está indicada e disponível no Sistema Único de Saúde para idosos, população com mais de 60 a 65 anos, e ela também está disponível no Sistema Único de Saúde para as populações com comorbidades, então indivíduos com doença cardiovascular crônica ou pacientes com doença pulmonar crônica, como asma, enfisema, que o nome certo é DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas populações, pelo risco de agravamento, em caso de pneumonia, elas devem tomar a vacina antipneumocócica, elas devem ter o calendário vacinal contra a pneumonia atualizado com a vacina antipneumocócica. A gente sabe que todas as vacinas são importantes, mas em relação a esse assunto que a gente está tratando hoje, quais outras vacinas também auxiliam nesse trabalho de ou prevenção ou de diminuir esse agravamento? Tem entrado no calendário vacinal com tanta evidência de proteção primária quanto a vacina contra o pneumococo, a vacinação de reforço contra o coronavírus, né? Então, agora, nesse mês, começa a atualização do calendário vacinal com a vacina de reforço bivalente para a Covid, né? Provavelmente, a vacina de reforço contra a Covid vai ser algo que vai permanecer no calendário vacinal e é fundamental que as populações de risco comecem então a receber o reforço. Os idosos e as crianças, né? E qual que é a diferença dessa vacina que está começando agora para as que a gente já tomou? Ela tem uma maior cobertura contra as cepas já conhecidas e já causadoras das ondas durante a pandemia, né? Ela é considerada bivalente, ela já tem uma cobertura das duas principais cepas do SARS-CoV-2, do coronavírus mutante que causou a pandemia. E falando sobre a Covid, a Covid a gente pode falar que colocou um pouco de luz em cima das doenças respiratórias, né? Elas ficaram mais em evidência, né? O senhor acha que as pessoas começaram a se cuidar mais e melhorar essa questão? Na época da estação do inverno, a temperatura resfria e a umidade relativa do ar, ela diminui demais. E aí o aparelho respiratório fica com a sua imunidade fragilizada só por conta disso. Ainda mais em situações de comorbidades pulmonares, cardíacas e idosos, né? Então imagina nessa situação quando há aglomerações, né? Então eu acho que nesse sentido realmente as pessoas aprenderam a se cuidar mais depois da pandemia. Como o combate às aglomerações e o uso de máscara em caso de sintomas respiratórios. Eu acho que isso daí que foi preconizado para o combate à pandemia, para o controle dos casos e o controle da superpopulação hospitalar, eu acho que isso daí acabou perpetuando. Então hoje em dia, e acabou sendo benéfico para diminuir o risco de surtos, né, de contaminação e o risco de agravamento consequentemente, né? Porque hoje em dia eu acho que se a pessoa se percebe um pouco resfriada,
ela vai colocar uma máscara para Sim. sair à rua, ela vai colocar uma máscara dentro do ambiente de trabalho, ela vai se manter um pouquinho mais distante dos seus familiares na casa, ela vai usar utensílios domésticos Separados, né? separado, e se ela puder evitar participar de qualquer aglomeração, ela vai evitar. E as aglomerações também têm algumas precauções de higiene adicionais às que eram tomadas antes. Então, isso vai fazer bem quanto ao contágio, né? E vai diminuir o contágio e os casos de pneumonia. Então, sim, a pandemia acabou ensinando higiene respiratória, né? Além dos outros itens de higiene diária que a população já conhecia. E essa pessoa, ela acabou se ajudando e pensando também no próximo, Sim, né? sim. Se ajudando, sim. Além das precauções para evitar a contaminação dos demais, né? Se ajudando também percebendo que um processo gripal tem que resolver em menos de 3 dias, né? Sim. Se sintomas de nariz trancado, coçando, espirros, mal-estar, febre, tosse, demorarem mais de 3 dias para melhorar, ou se a febre vai intensificando nesse meio tempo, ela percebe que tem uma possibilidade de pneumonia viral ou bacteriana em potencial agravamento, né? Sim. Então, esse autocuidado, realmente, nós estamos saindo da pandemia com mais autocuidado à Com essa saúde lição, né? respiratória, sim. Doutor, e fala pra gente, a gente sabe que aqui na região é muito quente, né? E é normal a gente entrar e sair de ambientes com ar-condicionado. O ar-condicionado é um fator de risco para doenças respiratórias e também para pneumonia? Nós comentamos no comecinho que pneumonia também pode ser causada por fungo, né? Certo. E também pode ser causada por vírus, e aí tem alguns vírus que são aqueles que falamos agora há pouco, que são porta de entrada e são vírus que podem causar processos de pneumonia grave, né? Então, o ar-condicionado, se ele não for bem higienizado, ele pode sim ser um fator determinante de infecção, de pneumonia, e aí a gente já começa a falar de um potencial agravamento pelo germe, né? Porque há realmente vírus que podem ser transmitidos, ter a transmissão facilitada pelo ar-condicionado, e o ar-condicionado pode hospedar fungos se ele não for adequadamente higienizado. Então, o ar-condicionado, se ele não for corretamente cuidado, ele pode ser um vilão causador de pneumonia e de quadros de pneumonia graves. E quando esse ar-condicionado não corresponde à pessoa? Por exemplo, ela está no trabalho, ela não sabe se no trabalho foi limpo ou não. O que ela pode fazer? Que medidas ela pode tomar para evitar essa contaminação? Eu acho que ficar um pouco atenta à dinâmica populacional, né? Então, teve um caso de pneumonia ali no ambiente de trabalho, teve outro caso de pneumonia no ambiente de trabalho, os dois casos, acometendo pessoas diferentes, se comportou de maneira grave, as pessoas precisaram se ausentar por mais tempo que o habitual. Isso eu acho que acende um alerta, né? E os órgãos de segurança do trabalho precisam desse componente sentinela, né? Então, precisa de uma interação constante, né, do colaborador e dos órgãos de segurança do trabalho. Então, se perceber alguma situação um pouco diferente do habitual, acometendo a saúde respiratória, seja por pneumonia ou qualquer outro tipo de agravo respiratório, é o momento de comunicar ao técnico de segurança do trabalho para que protocolos padrão sejam aplicados, né? E alguns deles se referem ao condicionamento do ar. Entendi. Em relação ao agravamento dessa doença, ela pode levar a alguma outra doença? Como é que funciona isso? Depois da instalação de um quadro pneumônico, né, depois de pneumonia manifestada, doenças de base podem complicar, principalmente as doenças respiratórias. É muito comum a complicação de um quadro de enfisema, de doença pulmonar obstrutiva crônica, a exacerbação do DPOC depois de uma infecção respiratória, especialmente a pneumonia. É comum também pacientes cardiológicos, né, pacientes com insuficiência cardíaca, piorarem dessa condição cardíaca de base, necessitar ajuste de medicação, de tratamento cardiológico depois de pneumonia. Por isso que a gente tem tanto medo da pneumonia e investe tanto em vacinação para essas populações.
E a pneumonia, ela pode levar a óbito? Pode. A taxa de óbito em pneumonia, mesmo se adequadamente tratada, ela varia de 1,8% até 30%, dependendo da maneira como ela se instala, do germe causador e também do número de comorbidades, né? Então, varia de 1,8% a população adulta jovem saudável até 30% nos pacientes com doenças cardiovasculares graves, né? E aí, esses germes causadores, a gente já falou, mas eu gostaria que o senhor destacasse. Então, o principal causador de pneumonia bacteriana é o pneumococo. Por isso que, então, todo o calendário vacinal para a população de risco é voltado à vacina antipneumocócica. O principal causador de pneumonia viral é o vírus influenza, tanto por esse potencial de intermediar a invasão por outros vírus mais agressivos e bactérias, quanto por ser potencialmente um causador de pneumonia mesmo sozinho, mesmo sem outro vírus ou bactéria presente, né? Então, o influenza e o pneumococo são os principais causadores. Ao longo do ano, em algumas estações mais frias, existem os surtos dos germes atípicos, né? Que são bactérias com alto potencial de contaminação, de transmissão e alto potencial de infecção do aparelho respiratório. Então, existem aí as pneumonias atípicas. São quadros de pneumonia com a mesma manifestação clínica, febre alta, que passa de 3 dias, acompanhado de tosse e dor torácica. E essa tosse é seca ou? Na maior parte das vezes seca, independente do germe, tá? Entendi. E aí esses surtos acabam acontecendo e sendo muito relacionados à viagem recente. Entendi. Então, quando o paciente procura atendimento médico, é diagnosticado com pneumonia e refere viagem recente para algum local onde está acontecendo surto de germe atípico, isso muda um pouquinho a opção de tratamento antibiótico que precisa ser reforçada. Entendi. Doutor, nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar o Viver Bem, eu queria te agradecer Muito obrigado pela sua presença, tá? Eu que agradeço. E queria que o senhor deixasse um recadinho para o pessoal de casa. Tá. Estamos ainda numa estação bastante chuvosa, né? Então, a preocupação com a umidade relativa no ar, atualmente, ela não é tão preocupante, mas nós temos estação quente ainda para os próximos meses e logo, logo a estiagem começa. Então, ficar sempre atento para os informes, noticiários e outras vias de divulgação de saúde pública, né? Ficar sempre atento aos informes sobre a umidade relativa do ar, tentar se hidratar bastante e tentar manter o calendário vacinal em dia. População toda, calendário vacinal em dia quanto à vacinação contra a gripe, tá? Que vai abrir o mês que vem e é estendida a toda a população e disponível no Sistema Único de Saúde também. Tá, joia, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado. Viu? Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente volta a ter esse encontro marcado, tá bom? Beijos e saúde! Tchau, tchau.